Abraços, Guilherme Royes manda aqui um recado para ti. Durante o programa, o Marcelo Cabala acaba de encaminhar esse recado para nós. O Guilherme, professor Guilherme, meu professor de antropologia, o Guilherme também, além de professor, é um baita ativista, eu diria assim, né? Que é um cara bem ligado com a questão política institucional e também políticas sociais mesmo, assim. O Guilherme, e ele é professor também de política nas ciências sociais, né? Antropologia, política e sociologia. E o Guilherme é bem... Um salve pro Guilherme Roves aí. Admiro bastante. Siga o Guilherme Roves nas redes. Eu até tô acompanhando aqui justamente porque a gente mal deu a largada no programa, o pessoal já transmitindo carinho pelo... Olha só, viu? Guga, mas os haters não chegaram ainda. Os haters vêm depois. Mas eu acho que a gente não lê daí. Mas o que eu ia te dizer, tu falaste em relação, até fez a brincadeira fugir do esporte. A gente é de uma geração parecida. Te pergunto, na educação física, faltou o estímulo a variedades esportivas ou até mesmo alguns fundamentos? Porque em algumas vezes, eu também estudei em escola pública, parecia que o professor, em alguns casos, tá? Não que, se algum professor ouvisse e se sentiu ofendido, não foram todos, mas alguns casos, por alguns períodos, largavam uma bola e diziam, sabe, se virem? Sim. Não existia uma orientação, não existia algo, nem a questão da prática de exercício físico. Tanto tinha colegas que ficavam ali parados o jogo todo, numa boa, nós só estávamos ganhando a presença. E então não existia essa, para quem gostava, no meu caso eu gostava, ok, mas muitas vezes poderia faltar o incentivo a outras práticas esportivas ou de exercício físico, né? Creio que sim, Quintana. Eu nunca gostei muito de futebol, assim, da prática de futebol. E os guris, antigamente, era muito... Ainda vive nessa cultura, né? Ainda que... Que bom que a gente tem visto mais as mulheres aí, né? Galgando outros espaços. A gente tem visto aí com a Marta no futebol. Só que eu nunca fui muito do futebol. Então, eu realmente era muito mais ligado ao futebol. Então, como eu não gostava do futebol, já não dava certo. Eu era bem preguiçoso, mas também não queria correr, né? Atrás da bola. Então, às vezes, me botavam de goleiro. E eu bravo, pra não jogar, eu deixava passar. Então, me tiravam, né? Então, enfim. E ali, como tem o quartel perto do Perpétuo também, botava a gente a correr lá também. Detestava correr, assim. Bom, era terror, era educação física, né? Sofria quando tinha educação física. Mas, pensando por esse lado, você falou assim, como é importante também ter uma prática mais, né, de orientação e de estímulo, né, para outras modalidades esportivas, né? Escolas que tem... Quando eu fui pro Centenário, eu já achei bem diferente, porque daí tinha basquete. Joguei um pouco de basquete também. E tu gostou? Nunca fui muito bem. Desculpa, nunca fui muito bom também, né? Ficava ali, mas eu gostava mais, né? Talvez se tivesse mais incentivo, né? Mas o professor era muito bom, famoso, Vela, aqui na cidade. Tinha atletismo no Centenário também, com o Minello. Então, já vôlei com o Jean, que vem, né? Então, já tinha outras, né? Mas lá no colégio era mais futebol. Então, por isso que eu não gostava. Mas, assim... Meu pai e minha irmã adoram futebol, né? São colorados. Tá, Quintana, né? Desculpa. Não, mas tudo. Mas eu não torço pra nenhum time, assim, mas... acho que esse meu lado também é, talvez, de outras vidas, assim, é questionador, porque eu tenho gostado bastante das discussões que vem pro meio do campo, né? Sobre machismo, sobre LGBTfobia, racismo, que a gente tem visto bastante. Então, agora a minha ligação com o futebol tá mais, assim... nas questões sociais e temáticas que o esporte acaba trazendo, né? Também. Então é muito interessante, porque futebol, como outras, a gente vê na cultura, né? São espaços de bastante opressão, então... Claro que eu já tô pulando as coisas porque eu sou geminiano também, mas é interessante que eu nunca gostei muito da educação física por causa do futebol. Quem sabe se tivesse alguma outra, né? Sim, modalidade. Mas esse gancho que tu faz, já muito atrelado ao teu momento atual, né? São discussões pertinentes e muito presentes. A gente vem acompanhando o mundo, a gente tem acompanhado brasileiros, não só brasileiros, mas obviamente reverbera para nós muito mais os casos de brasileiros que sofrem racismo na Europa. Então, pra gente ver que não é só uma situação da nossa aldeia, né? É uma situação que transcende fronteiras e, de fato, já passou da hora da gente evoluir nesse sentido. Pois né? E Quintana, e como eram temáticas que a gente fica vendo o pessoal falar... Eu, como tô sempre aí nas redes fomentando essas questões, o pessoal fala, mas agora tudo é isso, tudo é racismo, tudo é LGBTfobia, tudo é machismo. Mas é que essas pessoas estavam silenciadas, as opressões sempre existiram, né? Acho que agora acaba vindo à tona, né? Então acho que o gol da vez, assim, a gente tá falando sobre, né? O gol, ou, né, a cesta, né? Ou os points, tá falando sobre essas questões, né? E acho que com a chegada das mulheres, assim, tomando conta desse espaço também, acho que vem outras questões junto, né?
Então, tá bem interessante. Tenho gostado bastante de futebol disso. Mas eu simpatizo um pouco com o Inter, assim, simpatizo. Não tem problema. Aqui é democrático a situação. É democrático. Eu gosto de brincar na redação, principalmente os mais jovens. Eu gosto mais de mexer, cutucar, assim. Porque eu acho que o esporte, uma das coisas bonitas do esporte é poder brincar. Se as pessoas não se permitirem, né, aquela corneta sadia, aí já parte pra violência, parte pra questão da intolerância, que eu voto totalmente contrário. Eu tenho irmão e mãe colorados, eu me criei no meio onde tinha essa divisão e a gente sempre conviveu pacificamente, nunca foi motivo de brigas. Sim. Então eu acho que é salutar, por isso que eu gosto muito de brincar e fazer uma cornetinha. E em tempos, né, Quintana, que a gente tem visto como as pessoas levam tudo muito ao pé da letra, né? Então, lá em casa também, o pessoal ali, meu pai e a minha irmã que gostam mais de futebol, assim, minha mãe, ela gosta, ela olha, mas é bem de boa, minha mãe não tem estresse com ela, isso aí também. Mas a família, os restos, tem muita gente gremista e o pessoal se encontra e de boa, né? Democracia, né? Vivemos mais democrático. Mas é interessante também falar isso, porque a gente tem visto também questões tão violentas a nível de morte, né? De brigas nos estádios e na rua por intolerância, né? Então, que a tolerância, né? Nada vai justificar a violência jamais, né? Concordo contigo. Sejamos mais tolerantes em N aspectos. Todos os aspectos. A gente vai pro primeiro intervalo, Guga. Passa muito rápido o programa, mas a gente ainda vai falar da tua adolescência. Tranquilo. Eu quero muito ouvir falar, que tu conte essa época, essa experiência na aviação. Pô, eu imagino que seja fantástico, né? Sim, olha, tem história. Mas a gente vai deixar pro próximo bloco. Um dia voltamos com o programa DNA. Para seu evento ficar completo, você pode contar com a Spirit, um bar de drinks que surpreende, além de uma equipe qualificada e padronizada para te atender. Os ingredientes são de qualidade, insumos frescos e selecionados, com muito requinte e atenção, para você ter uma experiência premium. Siga nas redes sociais @Spirit Open Bar e saiba como fazer da sua festa um evento inesquecível. Spirit Open Bar. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Quer informação sempre atualizada e debates sobre os fatos mais relevantes do dia? Então, o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10, os jornalistas Pamela Rubim, Mate, Maurício Araújo, Pedro Pavan e Denise Olim vão trazer conteúdo de qualidade para você, além da participação especial do advogado Lúcio Antunes e de entrevistados. F5, atualização e debate sobre os principais fatos do dia. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Termas Romanas, única água termal salgada com propriedades medicinais do Brasil. Venham conhecer a Fazendinha do Bosque. Fone 559-9969-0109. Hotel Recanto Business Center com hospedagens e seu grande centro de eventos. Fone 559-9969-2763. Empório das Oliveiras com azeite especial. Recanto Maestro, o ouro líquido da gastronomia. Fone 559-9208-3154. Aproveite esse verão para conhecer as grandes e especiais novidades do Recanto Maestro. Para você e toda a família. O Sala de Debate traz opiniões sobre diferentes pontos de vista de tudo o que acontece em Santa Maria, no estado, no país e no mundo. Com o comando de Claudemir Pereira e Rogério Kerber e a presença de mais de 60 debatedores por semana. Você acompanha o programa na CDN e na TV Diário. É de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 19 horas. Cooperar é unir forças.
Nós da Cotricel sabemos que é em meio aos obstáculos que encontramos os melhores caminhos. Ao lado dos nossos associados, projetamos o desenvolvimento do início do plantio até o momento da comercialização, unindo conhecimento técnico, trabalho intenso, tecnologia e inovação. Seja um associado da Cotricel. Cotricel, há 65 anos unindo forças e cooperando com o agronegócio. DNA. Estamos de volta com o DNA e seguimos ao lado do nosso entrevistado de hoje, o Gustavo Rocha, o Afro Guga. Sempre lembrando que quem está nos escutando na Rádio CDN também pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube do Grupo Diário ou pelos canais 26 e 526 da NET, a nossa TV Diário. Guga, vamos lá, vamos ainda voltar um pouquinho às tuas origens, né? Tu já cursaste administração, acabou desistindo durante o percurso, mas foi uma escolha que você fez. Já trabalhou com aviação civil, hoje trabalha na linha das ciências sociais. O que te despertava na adolescência? O que te imaginava profissionalmente quando tu ainda estava na adolescência? Olha, sabe que eu gostava um pouco de bombeiros, assim, acho que eu gostava de bombeiros. Ônibus, eu até vinha vindo pra cá, pra rádio, pro grupo aqui, né? E tava com o senhor, o motorista, ele foi 20 anos motorista de ônibus, de interestadual. Também gostava bastante de ônibus. Eu tinha até um ônibus, acho que uns 2, 3 ônibus. Uma vez meu tio amassou, fiquei com trauma do ônibus, amassou meu ônibus. E eu acho que eu gostava bastante disso. Depois, nunca imaginei, assim, cair na aviação, mas eu gostava bastante de ônibus. E acho que o caminhão de bombeiros, que eu lembro, assim. Mas também recordo algo, assim, lá da infância, de ter um aviãozinho, que eu lembro que eu levava pro pré, assim. Voltando bem na infância, porque o pré, agora tu falou, eu me lembrei que como é interessante isso, né? A gente desgrudar da família, porque eu lembro que foi uma missão pra mim ficar na escola, no pré, né? Eu ficava cuidando da minha mãe, assim, cuidando. De repente, esqueci, né? Fiquei lá. Aí tinha um aviãozinho. Mas eu acho que era isso, cara, motorista. E como é que surge o curso de administração na tua vida? Cara, tem um tio que é administrador, lá em Floripa, ele mora, o tio Rudy. Então, eu sempre vi muitas coisas dele, dava aulas no Senac, também algumas coisas, as pastas e coisas. Então, pensei, deve ser um curso. E ele falando muito sobre administração, eu vi que ele viajava bastante, quem sabe, acho que eu gostava de viajar também. Então, pensava, acho que eu vou viajar muito com a administração, né? Mas aí, acho que foi a primeira opção, assim, que aparecia na época, que ainda tinha aqui, né, questão do vestibular, né? Tinha feira das profissões, sempre vinha a administração primeiro, né? Uhum. E é um curso meio geral, né? A administração tu acaba indo por N áreas, né? Uhum. Então, também. Mas aí depois, sei lá, cursando, acho que é um curso, acho que dependendo das expectativas de cada um, né? Acho que é um curso ótimo, porque mas eu gostei bastante da parte teórica, né? Eu não gosto muito de cálculos. Mas aí, então, essas partes de cálculos eu não gostei muito, mas a parte teórica da administração é muito legal. Aí foi bacana, fez uns períodos ali. Eu consegui aproveitar algumas coisas, então sempre tem um lado bom. Mas durante o percurso eu vi que não era o que eu gostaria. Aí eu acabei parando, assim, então não segui, não foi me motivando, né? Sim. E aí não segui. E como é que surge a publicidade e a vida na capital? Em que período da tua vida foi isso? Isso daí faz uns... Agora estamos em 2023, né? Vamos lá. Cara, acho que eu tava faz uns 13, 14 anos atrás. Uns 15 anos atrás, né? É por aí. Porque quando eu fui pro Porto Alegre, né? Porto Alegre, capital. E aí... Era a época que primeira vez que eu deixei o cabelo black. Que eu usava sempre raspado. Então acho que também chama atenção, né? O cara, o cabelão grande. Há alguns anos atrás, acho que ainda também... Hoje a gente tem visto falar muito sobre questão da estética, né? Ser mais libertador, assim. Mas eu lembro de circular, assim, por Porto Alegre. E chamou atenção. E aí uma equipe me parou pra convidar que era uma agência, era a Zeppelin. Uma agência de publicidade, e eles fazem altos comerciais conhecidos, assim, que havia de marcas, enfim, bem conhecidas. E aí eu acabei sendo primeiro eu fui trabalhar como se fosse um Severino, né? Porque ele faz tudo ali, né? E aí, um dia precisaram alguém para figuração e eu fui. Mas precisamos de um Black Power, cara. Assim, precisamos de 5 garotos com dreads, precisamos de 5 meninas com sardinhas, era sempre assim. É interessante que o mercado da publicidade cada vez mais está diverso, né? Que bom. Então, não tem um perfil padrão, né? Já tivemos
Então é bem mais diversificado. Então daí acabou que precisavam de não sei quantos Black Power. E aí estavam faltando um, daí disse, vai tu. Aí eu fui, vai também, daí acabei indo. Aí fui fazer uns comerciais de figuração, assim. Me enxergo mais ou menos longe, aquele Black Power lá sou eu, mas interessante, assim, porque a gente viajou pra fazer comercial de cerveja. A gente não podia tomar cerveja, interessante isso. Não sabia que nos comerciais eles... Agora tem algumas regras, mas eles tinham um copo, assim, daí tem um isopor em cima. E a gente tinha que... Não podia beber, não sei, não percebi direito se eles bebem nos comerciais, mas acho que... Eu sei que tinha uma questão assim. Mas por qual motivo especificamente? Cara, não entendi direito até hoje, assim. Sei que não podia beber água. E a gente fez comercial, a gente fez figuração de comercial de cerveja, obrigado. De carros, assim, foi bem interessante. Aí depois também rolou umas coisas de moda também, os desfiles também, assim, era bem... Eu ia indo, né? Foi me jogando, bem geminiano. Iam surgindo essas situações... vai precisar também de alguém para sei lá, tinha o Guatemi Fashion Week em Porto Alegre. E aí bem legal, um desfile bem grande também. Então, eu fui também. E aí me jogando. E aí vem freelancer, né? Vai lá, tô indo. E isso durou quanto tempo na tua vida? Fiquei uns 5 anos. Tem um pouquinho mais, acho que é por aí. E de vez em quando eu faço umas coisas bem jogadas, me jogam tudo. Mas foi uma experiência que te marcou. Bem bacana, bem legal, cara. Também foi uma época que eu comecei a viajar bastante também, porque a gente ia pra São Paulo fazer algumas coisas. Bem interessante. E por que tu não quis seguir, assim? Eu acho que era muito de... Não era nada combinado, planejado, então era muito de aconteceu, vai indo, sabe? Eu vi que tinha uma galera já que se programou pra muitas coisas, né? Tinha um pessoal que eu conheci dessas agências, que eles já faziam cursos de modelos, não sei o que lá, ou de sei lá, que não trabalhar com comerciais, então já era uma coisa assim. Como é que tu caiu aqui? Eu já vim. Hoje não aparecia mais, né? Era muito assim de transitar, mais de conhecer pessoas, assim, uns contatos legais e oportunidades. Mas assim, como eu não tava nada planejado pra ficar nos espaços, eu acabava indo. Quando rolasse outra coisa, eu ia saindo. E é daí que surge a questão da aviação civil? Acho que pode ser também, cara, porque é muito de aterrissagens, pousos, decolagens e tal, então... O avião tá sempre, né? A aviação tá sempre no movimento. Eu conversava isso com o senhor motorista. E aí eu lembro que quando eu conheci foi a primeira vez que eu fui viajar de avião, que foi nessas funções de publicidade, que eu me encantei pela atmosfera aeroportuária, né? Eu não para, fico observando, às vezes eu fico no aeroporto assim, observando esses maiores, né? Cara, a cada minuto, assim, pousa um, desce outro avião e a galera chegando, saindo de várias histórias, né? Então, bem interessante. E eu comecei a me apaixonar pela aviação. O que eu preciso fazer para trabalhar nesse meio, né? Que parecia também um meio muito distante, muito... Ainda não é uma atmosfera muito próxima de muitas pessoas, por mais que a gente, né, fale bastante... Tem muita gente que ainda nunca voou na vida. Como é que faz? Então, é interessante as pessoas conhecerem, né? Às vezes ir para o aeroporto, não precisa, né? Não precisa viajar, pode conhecer. Então, ainda parece ser meio distante, mas aí eu fui conhecendo para saber o que precisava fazer. E aqui em Santa Maria, quando eu tava, veio uma companhia aérea para cá. A Azul veio para cá. E aí eu primeiro comecei em solo, né? Trabalhando no balcão, check-in, embarque, desembarque, para depois fazer o curso de comissário. Daí também achava que o curso de comissário, o aeromoço, né? Que o pessoal fala comissário de bordo, que era uma coisa também do além, assim, nossa, que falava-se muito em aeromoça, né? E agora a gente tem mais meninos, né? E então também parecia uma coisa muito fora da minha realidade, assim, mas aí fui vendo que precisava fazer um curso de comissário, numa escola de homologação, pela ANAC. E aí fui mergulhando nesse meio, né? E a questão da língua estrangeira? Olha, no Brasil, eu acho assim, eu acho que o inglês e o espanhol é basicão, tem que ter, assim. Mas a aviação, as regras, né, dos acordos internacionais não mudam, tudo em inglês. Então, assim, as coordenações, as orientações são as mesmas, geralmente. Então, a gente acaba meio que decorando, né? Desculpa de novo o microfone. Mas, assim, é essencial ter o inglês, assim. Meu inglês não é tão avançado, prospectivo, mas já dá pra desenrolar bastante, né? Um welcome na bordo. Bem-vindo, né? O que tu tinha falado de uma expressão lá de 83 que tu falou no inglês? Até deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar aqui que é na abertura do programa. A gente tem... Aqui, ó. A nave norte-americana aqui, ó. A nave norte-americana... Pioneer. Pioneer. Pioneer, tá?
Mas até eu comentei, até fiz a brincadeira, né? O Guga com certeza vai pronunciar melhor que eu, justamente por isso, né? Sim, cara, mas assim, o Brasil tem muita gente gringa viajando aqui, cara. Muito. Tem muitos aqui na América Latina, que a gente vive, né? Muitos. A língua espanhola é muito forte. Eu cheguei pra Montevidéu também um tempo. Tem o aeroporto de Carrasco lá em Montevidéu. Bem interessante. Então, o espanhol eu sempre gosto bastante. Gostava muito de cantar. Também sempre gostei muito de Laura Pausini, que eu gosto muito de música eletrônica hoje em dia, e hip hop, mas eu sou fã da Laura Pausini ainda, então os amantes da Laura Pausini antigos. E a Laura canta muito espanhol, italiano, agora canta em tudo, né? Mas era mais espanhol, então... Eu ia dizer, eu tenho uma memória dela cantando italiano e espanhol, mas mais italiano até. La Soledad, La Solitude. E aí e tinha CD, né? Sim. Pra quem não existe, não conhece. É a nossa geração, ou então eu tive que ouvir da rádio gravando ali a música também. Vinha o coisinho, né? Hoje o pessoal canta ali na internet. Então ficava, o catálogo era interessante. Então o espanhol sempre foi bem, assim. E aqui como viaja muita gente gringa. Quando eu estive no Rio, em Porto Alegre já, cara. Eu acredito que é dessa Santa Maria hoje em dia com essa... Mas assim, capitais, muita gente gringa viajando. Então se o aeromoço, o comissário de bordo, ele é um agente de segurança em voo, né? Então se não souber de comunicar com as pessoas, o mínimo transmitir, né, um mínimo de segurança. Então por isso que é importante ter o inglês e o espanhol. Mas não é obrigatório, mas assim, acho que é um grande diferencial, né? Sim. E acho que hoje em dia também é interessantíssimo o pessoal ter Libras, né? Um curso de Libras, porque a comunidade surda muda, a comunidade, né? Das Libras viaja muito também, então também é mais uma... abrange mais a segurança das pessoas, né? Não, com certeza. E o comissário, ele também é uma babá no voo, assim, uma babá, porque as pessoas fazem coisas assim, né, que não pode. Guga, a gente tem muita história pra ouvir tu ainda. Eu vou querer saber de algumas curiosidades, alguma história engraçada de voo, mas a gente vai pra mais um intervalinho, já até estamos passando um pouquinho do tempo, e seguidinho, depois que a gente ainda tem que vir para ciências sociais, né? Olha só. Tem que dar tempo de a gente conseguir contar todas as histórias do Guga, então fiquem conosco, em seguidinho voltamos com o programa DNA. E aí, amigo, o que você prefere? Assinar 350 e ganhar 500 mega ou assinar 500 e levar 700 mega? Com a Amigo Internet você acerta sempre e ainda ganha Wi-Fi, e-book e o Leveduca para dar um up no seu currículo. O que vai ser? 500 ou 700 mega? Chama no WhatsApp ou liga pra gente. 0800 645 4200. Seja amigo.com.br. Amigo Internet. Viva conexões reais. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Carnaval é com as super ofertas do Peruso. Feijão preto Itaúba 1 kg 5,49. Presunto Excelsior fatiado 1,95 a cada 100 gramas no app. Farinha de trigo Marinês 1 kg 3,99. Massa Orquídea com ovos 500 gramas 3,29 no app. Sobrecoxa de frango Nati 1 kg 9,98. Detergente em pó brilhante 1 kg 600 18,90 no app. Vem pro Peruso, é carnaval com super ofertas. O BEI ganhou mais espaço na CDN. Agora, com 2 edições diárias, o Plantão BEI vai te deixar ainda melhor informado sobre a situação da segurança pública. De segunda a sexta, às 14 e às 22h30. Gilberto Ferreira, Lennon de Paula, Maurício Barbosa e Rafael Menezes trarão as atualizações do cenário policial da região, além de edições aos sábados e domingos. Plantão BEI, a informação não tira folga. Quer felicidade, glamour, boa música e gastronomia? Em um evento all-inclusive? Habitué Moda e Beleza apresenta La Grande Folie. Dia 25 de fevereiro, no Estação Olímpia, às 11h30 da noite. Baile de carnaval em comemoração ao 1º ano da revista Persona.
com DJ Areço, Banda Vinil, Grupo Conspira e Grupo 4A. A noite terá vários drinks fuel, espumantes, velho Amâncio e chopp artesanal do Santo Chopp. Além de experiências gastronômicas com risotos gourmet, Sierra Hamburgueria, Chefe Norberto da Cas e Santo Brigadeiro. Ingressos limitados. Garanta o seu na loja do Diário ou na sede do Habitué Moda e Beleza. Patrocínio Inana, Clínica de Bioortomolecular e Estética, Bendita Semijoias, Qualitá Farmácia de Manipulação e Homeopatia. Nós entramos na sua casa, no seu carro, no seu trabalho para falar sobre qualquer assunto. Com coragem, opiniões firmes e muito bom humor. O nosso encontro é sempre de segunda a sexta, às 13h30, aqui na CDN. Jogo de cintura. Comigo, Fabiana Sparrenberger e uma mulherada de sucesso. Daniela Minello, Deborah Evangelista e Daniele Bressan. Vem pro time, vem! DNA. Estamos de volta com o programa DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Siga ao lado do nosso entrevistado de hoje, Gustavo Rocha, o Afro Guga. Temos muita história ainda para ouvir neste último bloco, que é mais prolongado, mas Guga, conte uma história. Tu me falou agora no intervalo umas coisas bem interessantes sobre segurança de voo. Mas primeiramente me conta alguma história engraçada, inusitada, que tu presenciou durante esse período na aviação. Olha, tem cada coisa, né, que as pessoas, né, trabalhar com o público, né, eu tava falando pra ti, vindo pra cá com o motorista, mas olha, de engraçado, deixa eu lembrar aqui rapidamente, cara, eu acho que a questão do senhor que tava com, não sei como conseguiu passar, né, com a faca que também não, objetos pontiagudos, né, e aí eu vejo, assim, aquele senhor descascando uma laranja dentro do, senti o cheiro de laranja, pensei, mas que estranho, a gente não tá servindo nada de laranja, tá. Aí o senhor descascando uma laranja, assim, né, bem, e eu fiquei, como é que esse senhor passou com, né, e ele pegava aquela faca, assim, daí eu falei, gente, como é que esse senhor entrou com uma faca de... E ele, moço, laranja? E eu fiquei, não, que eu fiquei olhando pra ele ficou, não, eu não quero laranja, eu fiquei pensando como é que o senhor veio com essa faca. E aí, aí pra pegar a faca dele, um senhorzinho bem indefeso, assim, bem dócil, mas quando a gente foi pra lá dele pra pegar a faca, o senhor se transformou, né, porque que perigo, né, gente. Mas assim, foi engraçado porque ele era um senhorzinho tão dócil quando eu ofereci a laranja, mas quando a gente foi pegar a faca dele, quem disse que ele queria dar faca, fez que esfaquear as pessoas, né, mas tem cada coisa nesses voos, muito engraçado, assim, um senhorzinho bem... Ficou meio Chuck. Ah, é? Se transformando em Chuck. E o alerta para a questão do cinto de segurança, principalmente em zona de turbulência, porque tu tava me narrando uma situação que eu confesso que eu nunca presenciei, que é alguém tirar o cinto durante o aviso, mas acontece bastante. E que consequência pode ir? Pois é, assustando o pessoal, né? Assustando a audiência. Porque assim, também o cinto de segurança, né? Já tá dizendo o cinto de segurança. Mas a gente, pela física, né? O avião, quando ele dá aquela queda, né? Aquelas quedinhas que o pessoal fica com friozinho na barriga, às vezes é bem brusca, né? O cinto tá ali, né? Para além disso, ele é uma medida de segurança, porque tem gente que já aconteceu o caso de a pessoa, quando dá aquela queda brusca ali com a cabeça, né? Tende a física, nosso corpo vai ser, né, jogado para cima. E tem gente que quebra a clavícula, quebra o pescoço. Então, tu passa pelas pessoas e diz, cinto ok, né? O poltrona ok, as pessoas ok. Daqui a pouco, tira o cinto, né? Então, se você tirar o cinto, né, aí assuma as responsabilidades, né, as consequências, porque é um item essencial, né, pro voo, principalmente por isso, porque tu pode, né, quebrar o pescoço. Ou, tu mesmo já presenciou situações ali de gente se machucou. Já vi no aeroporto, tava em São Paulo, acho que era Congonhas, não lembro qual aeroporto, mas eu sei que tava saindo já um senhor de maca. Aqui em Santa Maria teve também, mas era uma senhora que tava sem, acho que ela tirou o cinto também, mas acho que ela, na hora da aterrissagem, e aí os comissários não podem, né, pode ficar circulando nessas pousos e decolagens. Também, daí ela, com tudo, você foi pra frente, assim. Né? Chegou a se bater nos bancos. Também eu lembro o pessoal chamou os bombeiros aqui da base aérea, que aqui o aeroporto é junto com a base, né? Então daí eu lembro dos bombeiros chegando, da base aérea. Então é bem importante as pessoas seguirem as orientações, né? As regras básicas de boa convivência e de segurança, né, no voo.
Guga, vamos lá. A gente tem muito assunto ainda e pouco tempo de programa. Então, antes da gente seguir pro próximo assunto, a tua guinada na carreira, né? Vindo pro mundo até mesmo político, ativista. A gente tem um quadro aqui no programa DNA que é o diagnóstico do entrevistado. São especialistas no Guga. Pois é. No Afro Guga. Então nós vamos ouvir nosso primeiro diagnóstico sobre o Guga. Vamos lá. Pode-se passar anos e os nossos encontros sempre terão o mesmo frescor. E é interessante isso, porque isso só prova que a amizade, ela perdura, né, ao tempo. Então, muito antes de sermos colegas na escola e de frequentar o mesmo grupo de teatro, as nossas famílias já se conheciam. Então, a minha relação com o Guga é uma relação de irmandade e admiração. Eu admiro muito o Guga. Então, a nossa conexão parte daí. Isso no lado pessoal, né? Mas no lado profissional, essa minha admiração por ele só potencializa a importância dele na minha vida, né? Porque isso só comprova que ele é o meu amigo, é o meu irmão, é a pessoa que eu amo. E sempre, como diz Nietzsche, né? Há sempre um pouco de loucura no amor, né? E eu amo esse meu amigo. Eu amo você, Guga, e eu acho que você representa tudo aquilo que a gente, né? E aí a gente, eu falo como um negro, pobre, né? Lutador, guerreiro. A gente tem aquele grito preso, mas através de você o grito não fica mais preso, né? Ele sai. Então você supre essa necessidade da gente gritar ao mundo, dizer que a gente está aqui, que a gente faz parte disso tudo e de que essa militância só potencializa a nossa amizade, o meu carinho, o meu amor por você, viu, meu amigo? Tudo de bom e que você seja muito feliz. E eu sempre estou aqui vibrando pela tua felicidade, pelo teu sucesso. Um abraço, um beijo. O Felipe, o carteiro, o Felipe sempre faz um monólogo dele, né? O Felipe adora falar bastante. Ele cedeu o tempo dele aí. Mas o Felipe, queridão, o Felipe é um amigão que eu conheci no teatro, lá no Centenário. E aí a gente se conheceu no Perpétuo, até. Que daí também morava lá perto do João Link, lá no Perpétuo Socorro, Itararé, perto da UPA. E a gente se conheceu no Centenário, mas a gente ficou mais amigos no Centenário, no teatro. O Felipe é ator, é diretor de cênico também, e agora é jornalista, trabalha numa emissora lá em Sampa, acho que é a Rede TV. E o Felipe é isso, né? Ele é bem espalhadão também, bem queridão, Felipe, assim, baita profissional. Também te adoro, te amo, Felipe. Tu vê que ele já falou muito desse teu lado, né, do ativismo. Sim. Então, eu acho que chegou a hora, infelizmente, já tá o tempo, né, se aproximando, não... Sim. Ainda temos um bom tempinho, tá? Mas a tua história é tão interessante que a gente foi flutuando nas várias histórias, várias vertentes da tua jornada, mas com certeza essa é muito significativa na tua vida, né? Dessa jornada, assim, do Guga, Afro Guga, né? Porque antes já fui Gugu, depois o Guga, né? Maior. E o Afro Guga, acho que é essa identidade. Eu acho que bem a ver com o programa Identidade agora do Guga, é o Afro Guga. Desse Guga mais questionador e... Acho que antes eu questionava, mas eu era mais calado, né? E agora é de falar, né? Que acredito que todos nós temos vozes, né? Mas acho que é ouvir essas vozes, né? Ou potencializar essas vozes, assim, ou traduzir. Acho que é isso. E Santa Maria... Eu senti a necessidade bastante de... Eu conheci grandes militantes aqui do movimento, né, negro, LGBTQIA+, Santa Maria, o Neide Ogum, a Maria Rita Pidutra e outras figuras. Mas acho que a gente precisa disso, né? Que a gente estava comentando que tá no futebol. Pessoas que falem, né? O Márcio Chagas é um cara que eu admiro bastante. O Márcio, conheci ele, a gente fez algumas atividades também já em Porto Alegre. E o Márcio também é um cara que, né, não silenciou, né? Exato. E o quanto foi importante o Márcio... Óbvio, teve um custo, né? Sempre tem um preço, a carreira dele como juiz, né? Mas acho que o novo Márcio Chagas e outras pessoas acabaram vindo com a discussão do Márcio trazer o racismo para dentro do futebol, né? Essa temática. Então, acho que a gente precisa falar, né?
em Santa Maria ainda acho que as pessoas né, não somos eternos, né? Então, assim, acho que essa juventude tem que estar ligada, assim, e tá dando continuidade a essas lutas, né? Então, acho importante trazer essa temática, como eu faço o Afro Guga, nas redes sociais e também nas ruas, que eu vou para as ruas, aqui me enxerga, conhece por aqui por Santa Maria, já me viu gritando em algum lugar, né? Alguma coisa, né? Então, acho que é isso, a gente precisa... As pessoas sentem falta de referências, às vezes, né? Às vezes, tu quer falar alguma... Muita gente vem comigo, fala comigo nas redes, além dos haters que xingam, né? Mas por quê? O que incomoda? Olha, os haters que eu falo são os racistas mesmo, as pessoas machistas, as pessoas que não querem que a gente fale as coisas, né? Que a gente fale sobre temáticas sociais. É a galera do mimimi e do vitimismo, sabe? Tudo eles acham que é mimimi e vitimismo. Mas o mimimi e vitimismo são as dores que não doem nas pessoas, eu falo, né? Então, o que é mimimi e vitimismo para um é a dor que tu não sente, é a falta de empatia, né? Então, quando eu vou falar sobre racismo nas redes sociais, vem o pessoal, né? Só pode ser racista, né? Que não quer que falem sobre racismo, não quer que a gente fale sobre machismo, sobre LGBTfobia, sobre a própria política, que a gente passamos aí, né? Estamos cruzando tempos aí bem, né? Nebulosos, mas já tivemos na história do Brasil tempos nebulosos, enfim. Mas as questões sociais não é mimimi, né? Tu falar sobre pobreza, sobre fome, sobre racismo, sobre machismo. Então, essas pessoas que não querem discutir essas coisas, as pessoas que estão bem, né? Ou não estão passando fome, ou estão, né? Não estão em situação de rua. São pessoas que, não sei, acabam vivendo num outro mundo de Nárnia, né? Que não é o Brasil, né? De 2023. Duas perguntas numa, Guga. Qual é a porcentagem dos haters, né? Em termos de engajamento em cada postagem, publicação tua? E se isso de alguma maneira te atinge a ponto de desmotivar, desanimar? Eu acredito que sim. Cara, assim, depende bastante do que eu vou... É o que tu joga a postagem, né? Mas, assim, é muita galera que vem dependendo da plataforma, né? Do direct, no off ali, xingar mesmo, né? Agora tava saindo aqui chegando no programa, encontrei a delegada Débora Dias, né? A delegada é uma parceira, Débora, porque ela lidera ali, né, a Delegacia de Crime e Intolerância na internet. E eu acho que é isso. Esses racistas, os machistas, essa galera, né, do ódio, viu um outro espaço, né, nas redes sociais, né? Que bom que nós temos aí ferramentas, né, de luta, denunciar. E a Débora fala muito sobre denúncia, né? Porque a gente acaba vendo um número alto de... Parece que cresceu o racismo. Não, as pessoas não denunciavam, né? A gente não tinha dados para trabalhar isso, né? Na sociologia a gente trabalha bastante com dados, assim, para a gente poder até pensar, né, em políticas públicas ou ferramentas de combate, né? E a Débora falou, Guga, precisa denunciar. Nas eleições, quando eu concorri em 2020, teve muita gente atacando, porque daí disseram assim, quando tu te afirma também negro, as pessoas, mas não é tão negro, tá meio clarinho, tá meio assim... E aí vai uma galera dizer que não era negro, que era negro de Taubaté e outras questões. E aí eu tinha uma galera que dizia que queria se aproveitar do fundo eleitoral, um monte de coisa. Mas é nesse nível de dizer que tu não é negro. Ou se não, assim, tu é mais também mimizento, vitimista. Aí que eu conheci a delegada Débora, fui falar com ela sobre essas questões de denunciar. E é uma galera que quer sempre deturpar o assunto, sabe? Não quer, não sei, eu não entendo o que se ofende de tu estar combatendo uma outra coisa que, né? Mas é uma galera que quer atrapalhar mesmo, assim. E a gente tem que denunciar. Mas te atinge de alguma maneira, no sentido de... Às vezes desmotiva um pouco de tu pensar. Desmotiva até tu encontrar pessoas que daí vem ali. Hoje mesmo tinha um menino que falou, que legal, eu quero deixar meu cabelo assim também. E ele é daqui da região de Santa Maria. Até tive na cidade dele, Toropi. Não sei se não me viu por lá até. E aí a região é muito de imigração alemã, mas aí o menino tinha vergonha de usar, vou deixar o cabelo assim. Então, assim como tem muitos, né, muita galera tá atacando, também tem gente legal. Então, a gente usar o filtro, né? Porque na vida também, né, cotidiana é assim. Muitas pessoas vão te atacar, mas a gente filtra, né? E aí tu segue o ritmo, assim. Mas é interessante não silenciar, né? A ideia é que eles querem silenciar a gente, então a gente... Eu acho nesse caso, assim, é diferente, Guga, porque... Uma coisa é, no dia a dia, ter uma máxima que diz que às vezes a gente dá mais relevância pro negativo do que pro positivo. Mas nesse caso não é só um negativo, é um crime, né? É um crime. A gente tá falando de uma coisa muito mais grave, racismo, LGBTfobia, né? A própria violência de gênero, né? A gente vê casos de feminicídio, a violência contra as pessoas com deficiência. Eu vi isso bastante. Eu sigo o Ivan Barão, que também é um menino que subiu a rampa lá
Lula na posse. É um cara que fala muito sobre a violência contra as pessoas com deficiência. Então, são violências, né? O racismo é crime, né? Cabe denunciar. Então, a gente tem que também... a gente não pode... A ideia é nos silenciar e nos deixar coado, né? A gente tem que fazer o contrário, que eu sempre mostro pra galera, ir pra cima, né? Denunciar e não se calar. Então, eu acho que dá pra gente... a ideia é não se calar e trazer as questões, né? Porque eu vejo muito que a galera não quer discutir sobre muitas coisas. Então, eu acho interessante... eu comecei a ver como que as pessoas também acabam te seguindo, né? Tu vem muita gente seguir e começa o que motiva são as pessoas que começam a te elogiar. E quando vê que o que tu tá falando faz sentido pra alguém, né? Então, se tá fazendo sentido pra uma pessoa, já vale a pena. Então, eu acho que a ideia é assim, como as pessoas sentem falta... Como eu te disse, da galera que tem referência de falar alguma coisa, né? Às vezes tem 10, 15 que querem falar, mas não tem alguém ali, né? Vou lá e falo. Até pra contextualizar, quando eu disse que a gente... É uma tendência do ser humano enaltecer negativas, a gente pode postar um texto, ou até mais uma foto. 60 comentários positivos e um negativo, às vezes a gente vai dar uma relevância para aquele negativo muito maior do que o positivo. Mas nesse caso que tu tá falando, não se trata disso. A gente tá falando de crime, a gente tá falando de agressões covardes que de fato precisam ter alguma punição. Guga, vamos falar de coisa boa? Vamos falar um pouquinho mais de diagnóstico de Afro-Guga? Vamos lá. Vamos rodar mais 2 então. Bom, o que falar do Guga, né? O Guga é um cara muito especial, né? Pra mim, tem um valor muito especial, né? A gente passou a nossa infância juntos. Eu praticamente cresci na casa da minha tia, né? Brincando com os meus primos, no caso o Guga e a minha prima. E são as melhores lembranças, assim, né? Que eu tenho. Sou muito grata por ter tido a amizade dele a minha vida toda ali. Hoje, infelizmente, a gente tá mais longe, né? Cada um mora num canto. Mas o amor, a amizade, o carinho segue. Embora a gente não consiga se ver todos os dias. Mas a gente sabe que se a gente precisar, a gente pode contar um com o outro. Então, não tem muita coisa para falar, só que ele é realmente um cara muito especial. Uma pessoa de um coração muito grande, que está sempre disposto a ajudar as pessoas, respeita as pessoas, né? E também exige respeito. E eu admiro muito e amo muito também. Minha família toda ama bastante. Então, só desejar muitas felicidades para ele, muito amor. E se precisar sempre de alguma coisa, eu vou estar sempre aqui. Será que eu posso falar do Gustavo Rocha, do Afro-Guga, do Guga, do Gu? Eu posso falar várias coisas sobre ele. São várias histórias. Olha, que nem a gente fala, se for falar de família, nós temos muitas. A grande família, como a gente fala. Só tenho para falar que é um cara muito família, apesar do pessoal ver ele muito em festa e tal, e encontra ele muito por aí, mas ele é muito família, sempre preocupado, mesmo que não seja da família dele, ele está sempre preocupado com todo mundo. Né? Vemos pela militância dele, né, que o quanto ele se preocupa com os outros, vocês podem imaginar o quanto ele se preocupa com a família também. E assim, se eu for falar, eu tenho 1 minuto e pouquinho para falar, não vou conseguir falar tudo, mas quero dizer que ele é muito especial, ele sabe disso e ele merece tudo de maravilhoso. Beijo, te amo. E esses dois diagnósticos aí? A minha irmã e minha prima. Minha irmã, a Chica e a Karen. Estamos as duas em Santa Catarina. A Karen tá em Camboriú e a minha irmã mora na região de Floripa, educadora especial.
E bacana. Crescemos juntos, né? Brincávamos de escritório, de elas dar aula, elas queriam dar aula. Tem uma que é delegada, ainda não é delegada, ela é policial, que eu acho que ela quer ser delegada, né? E a minha irmã é educadora especial, maravilhosa, as duas, né? Eu amo também. Para nós dar encaminhamento, a gente tem poucos minutinhos, Guga. Vamos fazer um check-upzinho, né? Faço uma pergunta, a resposta objetiva, uma, 2 palavras. Olhando para trás, do que mais te orgulha na tua trajetória? Olha, olhando para trás, eu acho que ter empatia com as pessoas. Acho que foi falado assim de ouvir as pessoas, né? Gosto muito de ouvir também. Tem algum arrependimento? Arrependimentos, sei lá, cara, não lembro. Acho que não, acho que sou muito de... Dá pra ver pelo jeito que um pouco eu falei aqui, de ir assim, vou, depois, né? Depois. Uma saudade. Saudade? Caramba, deixa eu ver. Cara, acho que ainda... Talvez aí, um pouco da infância, né? Que parece que não tem tantos problemas, né? Tanta responsabilidade. Um sonho. Um sonho. Olha, que a gente possa viver num mundo aí mais, sendo bem clichêzão, mas um mundo mais com menos violência, né? Sem racismo e sem outras opressões, né? Mas é um sonho bem distante, né? Mas é um sonho. O que te dá paz? O que me dá paz é ter uma família, né? Ter um lugar pra morar, comer, acho que são coisas básicas, né? Dormir. Nós vamos ouvir o último diagnóstico, depois a gente faz o encerramento do programa, tá bem? Beleza. Alô aí pro pessoal do Diário, para o Marcelo, pra Camila aí, oi. Foi uma chamada bacana aí de vocês pro meu filho Gustavo, tá aí com você nessa tarde. Que Deus abençoe, ilumine aí por toda a vida aí, por todo o ano de vocês aí. Um bom trabalho para todos e que Jesus abençoe a todos. Sejam felizes, um abraço, Marcelão, um abraço aí, Camila. Seja bem lindo o programa de vocês. Que Deus abençoe. Beijo. E esse depoimento? Cara, minha mãe é maravilhosa, minha mãe do Guga. O pessoal que conhece a minha mãe, o Marcelo conhece a mãe, né? Tati conhece a Quintana. Não é a Camila que tá hoje, que ela chama a Camila, né? Fica tranquilo com o abraço, vai ser transmitido agora pra Camila. Ela tá vendo mãe, o Quintana aqui. A mãe tá assistindo com certeza. A minha mãe é maravilhosíssima. Quem conhece a minha mãe, assim, não quer sair lá de casa, né? Minhas amigas, assim, muitas amigas, assim. Guga, eu quero a tua mãe pra mim. Eu digo, não, ela é minha, você já tem de vocês. A mãe, a dona Claudete. Bom, fica tranquilo com o abraço pra Camila, vai ser entregue. Como é que é o nome da tua mãe? Dona Claudete. Dona Claudete, o abraço será entregue. Fica tranquilo. Guga, pra encerrar, a gente acabou falando muito pouco das ciências sociais, a gente tem um minutinho, mas o que tu imagina de futuro nesse teu ativismo, nessa tua luta? E uma mensagem pra quem participou do programa, pra quem te escutou e pra quem te admira e te acompanha nas redes sociais. Cara, eu espero assim, que eu consiga ainda crescer bastante na internet, alcançar mais pessoas, né? Mas como eu disse, a militância e o ativismo, assim, acho que não é a quantidade também que vai, né? Acho que é um debate com qualidade, espero também me aperfeiçoar mais, né? E conseguir alcançar mais, né? Acho que não essa questão de seguidores, mas que essa militância tenha eficiência, que ela seja produtiva, né? Que ela dê resultados. E que mais pessoas se engajem. Eu espero bastante engajamento das pessoas, né? Mais do que seguir ali, engajamento nas postagens, engajamento no dia a dia, né? Contra o racismo, contra a LGBTfobia. E engajamento também político, né? Porque tudo na nossa vida é política, né? Que a gente não leve pro lado, talvez, partidário, então, assim, de polarização, mas de engajamento da política como transformação social mesmo, né? Pro nosso dia a dia. E tudo é política, desde a gente prestar atenção no preço do pãozinho, né? Ao que tá acontecendo lá fora, né? Viajar, por exemplo, passagem aérea, o pessoal me pede bastante passagem aérea. Mas, então, assim, acho que a política, ela transforma nossas vidas. A gente precisa prestar atenção nisso, né? No dia a dia. Guga, eu queria agradecer a tua participação. Beleza. A tua presença no programa DNA, Afro Guga, uma honra e muito sucesso pra ti, felicidades na tua vida. Viu? Obrigado pra todos nós. Axé, beijos do Guga, muito axé e saravá. Valeu, gente. Siga na nossa programação, acompanhe a nossa programação da Rádio CDN, também da TV Diário, nosso canal do YouTube. Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau. Quando 3 grandes nomes da música nacional se encontram, uma coisa é certa: vai dar samba! Beltrame Supermercados apresenta Samba Santa Maria, sexta, 24 de março, no estacionamento do Shopping Praça Nova. Menos é mais. Gilzinho
17, no maior festival de samba e pagode que a região já viu.